Olá pessoal, eu sou Cláudio Macieira, presidente da Inset Max. Estou aqui em nome de todo o nosso time para compartilhar com vocês, com muito orgulho e satisfação, sobre uma pesquisa realizada pela TecPest que ouviu profissionais do controle de pragas de todo o Brasil. Em 2025, a Inset Max foi eleita a melhor indústria do Brasil no setor de pragas urbanas. Um reconhecimento concedido por meio da pesquisa nacional realizada pela TecPest Consultoria com o apoio da FEPRAG. Receber esse título é a confirmação de que estamos no caminho certo. Por trás de cada produto desenvolvido, de cada treinamento realizado e de cada inovação lançada, existe um propósito muito maior. Outro resultado da pesquisa que nos orgulha imensamente é que entre todas as indústrias do setor, a Inset Max foi reconhecida em primeiro lugar como a indústria que mais investe em treinamento e suporte técnico. Com um time altamente qualificado, consolidamos nossa posição de liderança através de iniciativas que vão muito além da comercialização de insumos. Eventos como o TAP, Técnico de Alta Performance, e a nossa Expo Max, a primeira feira virtual do Brasil, são exemplos do compromisso da Inset Max em entregar conhecimento de alto nível para o mercado profissional. Seguimos firmes com o compromisso da inovação, oferecer qualidade e tecnologia e estarmos cada vez mais próximos do mercado. Muito obrigado a todos pela confiança e parceria. O sucesso da Inset Max é o sucesso de todos nós. Olá pessoal, é um grande prazer receber vocês em mais uma edição da Expo Max. Esse é um momento muito importante para a Inset Max, porque a Expo Max representa muito do que nós acreditamos. Compartilhar conhecimento, desenvolver o mercado e estar cada vez mais próximos dos controladores de pragas. Quando um profissional utiliza um produto Inset Max, existe muito além daquilo que ele pode ver. Existe pesquisa, desenvolvimento, controle de qualidade e tecnologia aplicada à formulação. Um dos nossos diferenciais é justamente o desenvolvimento das nossas próprias formulações e o domínio para utilizá-las e produzi-las. Trabalhamos com tecnologias avançadas através do processo de suspensão concentrada e micronização de partículas, que permitem aumentar a qualidade e desempenho dos nossos produtos. Trabalhamos também com um controle laboratorial interno de princípio ativo, acompanhando de perto aquilo que produzimos. Porque para nós existe uma questão fundamental. O produto precisa entregar na aplicação aquilo que ele promete no rótulo. E é por isso que nós investimos constantemente em estrutura, em pesquisa, em laboratório, no desenvolvimento de novas formulações e na atualização dos processos. Mas tecnologia sozinha não constrói uma grande marca. Nós acreditamos que todo esse conhecimento precisa chegar em quem está na ponta. Além de desenvolver os produtos, a Inset Max sempre busca ensinar, treinar e compartilhar conhecimento. E também estar próxima dos controladores de praga, dos nossos parceiros, dos nossos clientes e de todos que confiam na nossa marca. É exatamente essa combinação que queremos levar para a Expo Max: tecnologia, conhecimento e proximidade. Preparamos conteúdos que contribuem para o seu desenvolvimento profissional e unimos especialistas que contribuem para o desenvolvimento de empresas e profissionais do setor. Então aproveitem cada palestra, cada conteúdo e cada oportunidade de aprendizado. E esperamos que
seja uma excelente experiência para todos vocês. Em nome de toda a Inset Max, sejam muito bem-vindos à Expo Max 2026. Olá, pessoal! Quero aproveitar esse momento da Expo Max para falar especialmente com vocês que estão todos os dias em campo trabalhando profissionalmente com controle de pragas urbanas. Cada ambiente é diferente, cada infestação exige uma estratégia e muitas vezes não existe um único produto capaz de resolver todas essas situações. É justamente por isso que a nossa linha profissional completa conta com diferentes tipos de princípios ativos, diferentes tecnologias para cada tipo de desafio. Hoje, no nosso portfólio, ele conta com uma série de produtos. Nutrine, 20 pragas, Trimax, Scream, Mandarim, enfim, tudo para justamente atender vocês. Nosso objetivo é oferecer ferramentas para o profissional trabalhar melhor. Por isso que a gente investe em diferentes tipos de formulações. WGS, semi-encapsulado, CE, cada um é mais adequado para um tipo de ambiente com uma estratégia de controle. Por trás de cada formulação existe um trabalho de pesquisa, desenvolvimento, controle de qualidade, enfim. Tudo isso é para buscar algo que para nós é indispensável, que é a consistência. O profissional precisa confiar no produto que leva para dentro do cliente o qual ele atende. Precisa conhecer a aplicação, né? Precisa entender a tecnologia o qual está sendo utilizada ali. E precisa saber que existe uma empresa por trás para dar o suporte sempre quando necessário. E é por isso que a linha profissional da Inset Max não termina apenas na embalagem. Ela continua no treinamento, na orientação técnica, no conteúdo, no suporte ao profissional. A própria Expo Max faz parte desse compromisso. Queremos entregar cada vez mais tecnologia, conhecimento e soluções que ajudem o profissional no controle de pragas urbanas a evoluir e desenvolver o seu negócio. Essa é a linha profissional da Inset Max. Tecnologia para quem entende de controle, soluções para quem desenvolve o controle de pragas, ajudar o controle de pragas todos os dias. Sejam todos muito bem-vindos à Expo Max 2026. Um grande abraço. Sejam bem-vindos! Vocês estão prestes a acessar conteúdos exclusivos para aprimorar o seu conhecimento e elevar a sua performance técnica. Antes de começarmos, atenção a uma informação muito importante. Durante todos os treinamentos, aparecerão na tela um QR Code e um código de presença. Para registrar a sua participação, basta você escanear o QR Code com um celular, acessar o formulário, informar o código exibido no vídeo no campo Código de Presença e preencher todo o formulário e enviar. Lembre-se de preencher o formulário corretamente, colocar o código de presença para poder receber o certificado do treinamento e também participar de sorteios exclusivos. O sorteio ocorrerá no dia após o treinamento. Desejamos um ótimo treinamento! Pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo à Expo Max 2026, a terceira edição da Feira Virtual da Inset Max. É uma satisfação participar deste evento e compartilhar conhecimentos que podem ajudar profissionais do controle de pragas a vender mais, atender melhor, gerar resultados mais consistentes. Hoje vamos falar sobre vendas, comunicação e comportamento do consumidor. O nosso tema hoje é muito importante, é um tema que faz você melhorar seu negócio, faturar mais, lucrar e lucrar com segurança. Não é apenas vender mais, é vender certo, na hora certa, para os clientes certos. Nosso tema, como vender mais controle de pragas urbanas, não significa simplesmente vender aleatoriamente, oferecer qualquer serviço. Significa entender melhor o cliente, identificar sua necessidade, comunicar valor e apresentar uma solução que gere segurança e confiança para o teu cliente. A ideia principal controlar pragas é saúde, segurança e higiene. Focar em lazer,
sabe? Só focar em bem-estar para o teu cliente. Quando ele compra isso, ele não compra apenas uma dedetização. Ele compra segurança, higiene e, e profissionalismo, que é muito importante para você. Vou me apresentar rapidinho para vocês. Me chamo João Paulo Barbosa de França. Já estou há 15 anos nesse mercado todo de pragas urbanas. Hoje sou gestor da JR Agro, uma distribuidora daqui do Nordeste, que não apenas distribui produtos, ela é uma escola para abertura de empresa. Temos um papel muito forte nesse mercado, desde a abertura da empresa, documentacional, a parte administrativa, até a sua abertura, propriamente dita, oficial, e sua expansão, ajudando muitas empresas a expandir, a crescer, a melhorar o seu negócio e ver mais além, não apenas controle de pragas, da norte para buscar o algo a mais. Como eu falei, estou aqui no mercado já, tenho formação em administração de empresas, tenho pós-graduação em gestão de vendas, especialização em pragas urbanas e entomologia urbana, ou seja, 15 anos focado no segmento, 15 anos atuando tanto no campo, vendo empresa crescendo, vendo empresa desenvolvendo, vendo empresa surgindo e acompanhando tanto na prática essas empresas, como ensinando na teoria, que uma boa teoria é uma boa prática. E nosso mercado é um mercado em expansão, é um mercado que está crescendo, é um mercado que, isso aqui é um estudo aqui, isso é uma aproximação, que é um mercado que cresce. É um mercado que busca muito residências, condomínios, comércio, restaurante, armazém, indústria, áreas, com as principais pragas urbanas, que são roedores, baratas, cupins, mosquitos, dentre outros. E hoje, as indústrias estão procurando muito empresas profissionais, vocês têm que começar também e além, também a parte documentacional. Vamos ter uma grande palestra com o Flávio Monte sobre parte de legislação. É importante esse conhecimento para você estar pronto para os novos desafios, para sair da zona de conforto e buscar algo a mais, tem que fazer diferente. O trivial, o mercado está fazendo, tá fazendo. Se você quer se destacar, tem que fazer o diferente. E aqui eu acho muito importante, antes de tudo acontecer, o importante, temos que trabalhar comunicação. A comunicação é algo fundamental para qualquer tipo de negócio. A comunicação significa partilhar, participar de algo, tornar comum. Vem do latim comunicare, conectar, relacionar, comunicar. Isso tudo junto, você consegue passar mais informações para o cliente. Comunicar não é apenas falar, é conseguir fazer com que outra pessoa compreenda uma mensagem e perceba a relevância nela. Em vendas, uma comunicação bem feita pode transformar conversa simples em uma oportunidade de negócio. Então, comunique-se de forma correta. Aí eu pergunto, o que você tem comunicado? O que sai da tua boca? Comenta aqui embaixo. Como é que o teu cliente vê a tua comunicação? Quero convidar você a refletir sobre essa pergunta. O que você tem comunicado para os teus clientes? Quando ele entra em contato, ele percebe apenas preço? Ou percebe confiança, preparo, segurança, capacidade de resolver teu problema? Comenta aqui embaixo. Como o cliente te vê hoje? Seja sincero, eu quero sinceridade, que isso daí pode ser uma virada de chave no teu negócio. Pessoal, é importante. Pode falar aqui no chat, pode falar também no próprio WhatsApp, antes da dúvida, pode fazer pergunta à vontade, mas reflita um pouco. O que tua empresa está comunicando para o mercado? Por que tu reclama que teu vizinho cresce e o teu não? Porque a grama vinha sempre mais verde e a sua não. Pare de olhar para a grama do teu vizinho e vai olhar para tu e vai ver o que está precisando fazer, o teu concorrente faz. Vou falar mais na frente sobre isso. O que teu concorrente faz diferente que tu possa aprender, não copiar, mas aperfeiçoar para a tua empresa. O que é vender? Vender tem várias teorias, tem várias respostas corretas.
Por exemplo, apresentar algo de valor e ajudar o cliente a tomar uma decisão. De forma simples, vender é trocar algo de valor por dinheiro. É o que faz o vender. Mas isso requer muitas outras coisas. Por exemplo, falamos em persuadir. Persuadir é convencer alguém sobre algo, é você convencer. Você convence que ali é uma barata, você tiver bons argumentos, talvez você está vendo que é um rato. Mas tem um argumento tão forte, você é tão bom de persuadir que a pessoa acaba acreditando que você está falando. Estou persuadindo aquela pessoa. Comprar, quando o cliente muitas vezes liga, não são todos, tá? Mas ele quer comprar. O cliente compra o que quer, sem ser persuadido. Comprar é fácil, sem tirar pedido. Você entrar num shopping, eu quero comprar um tênis. Já sei a marca, o número, eu vou lá e compro. Sem ser persuadido. Mas quando falamos em vender, é diferente. O cliente é convencido a pagar algo de valor percebido. Ou seja, o cliente ligou para a tua empresa para falar sobre barata. Cara, você tem que entender toda a situação do ambiente, perguntar, fazer perguntas abertas para poder estimular o cliente a lhe responder. Por quê? Quem pergunta conduz, quem pergunta conduz e quem responde é conduzido. Você vai tentar entender as situações, vai agregar valor, vai mostrar para ele que você não está apenas fazendo uma aplicação de inseticida no ambiente, está levando saúde para casa dele. Aumento que eu retiro barata, eu estou garantindo a ele que não vai ter mais disenteria, doenças que ela pode transmitir. Então, você tem que mostrar para o cliente que você está levando saúde, bem-estar, higiene e segurança para ele. Quando ele começa a perceber o valor, ele começa a enxergar valor no teu negócio e pode pagar o que você está negociando com ele. Por exemplo, quando fala em simbologia, veja aí, vocês estão vendo aí o cemitério e 7 dicas de pacotes aí. Viagem, férias. O que essas fotos simbolizam? O que vocês acham aqui? Comenta aqui embaixo. Esse cemitério e esse pacote de férias aqui. Vamos lá. Primeiramente, aqui você está enterrando praticamente um ente querido, onde você muitas vezes paga um plano funerário há muitos anos, todo mês vai pagando, quando aquela pessoa morre para preparar a sua despedida. Muitas vezes é o momento que você precisa reunir toda a família. É uma despedida de um pai, de uma mãe, de um ente querido, que você consegue reunir pessoas que muitas vezes você não consegue reunir nem quando está vivo. Então, muitas vezes na hora da morte, você reúne pessoas importantes, aí a ficha cai muitas vezes. É a simbologia. O outro, 7 dicas para pacote de férias, viajar. Você não está pagando apenas viagem, está pagando memórias. Imagina você, com tua família, teu filho pequeno, já com noção, 5, 6 anos, fazer uma viagem aí, vou dar um exemplo, Fernando de Noronha, uma ilha paradisíaca. Daqui a 10 anos, teu filho com 15, vocês veem nas fotos, lembrando daquele momento, lembrando como foi divertido, como era só vocês ali, era aquela diversão, era os problemas ficaram em casa, na cidade, ficaram no trabalho, e vocês curtiram aquele momento, ele vai lembrar, ter memórias afetivas que vai reverberar no seu futuro, ou seja, referência. Então, vê como é importante a parte de simbologia. Por exemplo, todo serviço apresenta algo, além de sua função. Por exemplo, uma dedetização que você está mostrando para o cliente que está passando tranquilidade para o ambiente dele. Por exemplo, a digitização representa proteção e saúde. Um roedor ele pode ocasionar doença, por exemplo, os ratos novésicos da rua, pode transmitir leptospirose. Você está levando para o cliente isso. Você para o controle de cupins, pode representar preservação do patrimônio. Você imagina hoje você ter por exemplo, um piano de herança de bisavô, de avô, de pai, e o cupim ataca esse piano. É um patrimônio que ele não tem valor financeiro, valor emocional. Então, também estrutural. Você tem uma casa, às vezes está em inventário, você não pode vender, você não pode habitar, mas chega lá, o cupim está comendo tudo. Aí quando sai esse inventário, tu chega a perder, segundo o estudo da ABAD, que é a Associação Brasileira da Administradores de Imóveis, pode perder até 45% do valor venal daquela casa, mas a gente perder 45% do valor por causa de cupins. Então, veja aí a simbologia, o que é você controlar cupim.
Então, é isso que o vendedor tem esse papel, é ajudar o cliente a enxergar esse significado. Ó, se isso aqui que eu falei para vocês faz sentido, dá um joinha, dá um like, porque às vezes a venda ela não acontece porque você não consegue mostrar valor ao cliente, apenas preço. Preço todo mundo entrega. Ele vai te pagar quando você percebe o valor. Porque às vezes a pessoa compra roupa mais cara. Talvez é o mesmo pano de uma mais simples. Mas é a experiência de entrar na loja, o atendimento, que ele oferta para você, às vezes um café numa xícara de ouro, banhada a ouro, é um chocolate, é o lazer, o glamour, faz pagar um pouco mais caro, mesmo sabendo que aquele mesmo pano, o mesmo pano que pode encontrar uma loja mais simples, ou seja, é a experiência. Então, é o valor agregado, não é apenas o preço. Então, eles entregam valor. Então, é isso que vocês têm que fazer no dia a dia de vocês, para que venda mais e melhor, mostrar valor para o cliente. Pessoal, até aí estão gostando? Comenta aqui, curte. Qualquer dúvida, fala aqui no chat, vamos responder. Que está aqui pronta para vocês, em prontidão. Pode comentar também no nosso grupo lá da Expo Max. Enigma de vendas. O que significa a palavra cliente para você? Cliente é uma simbologia bem interessante. Significa o protegido, aquele cara que você tem que colocar debaixo da tua asa e proteger e tomar conta. Não é apenas o cara que paga a conta. Ele é alguém que possui um problema, uma preocupação ou uma necessidade, onde o vendedor de alta performance ele identifica a dor e entrega a solução. Vendedor de alta performance, ele identifica a dor e entrega a solução. Ou seja, um solucionador de problema. Que o dinheiro está na mesa, dinheiro está no problema, você tem que ser a solução. E outra bem importante, perfil de cada consumidor. O consumidor, ele busca saúde, segurança e higiene. Saúde, preocupação com doenças transmitidas por pragas, contaminação de alimentos. Todo mundo tem isso. Ou infecção intestinal não é algo insuportável. A gente vai para o hospital, fica internado, deixa de produzir, é muito ruim para uma pessoa. Então, quando eu faço esse tipo de controle, eu consigo ter uma segurança, uma relevância melhor para o mercado e para o meu cliente. Quando entendemos essas dores, quem vai falar aqui, deixamos de fazer apenas uma abordagem genérica e passamos a conversar algo mais relevante com o cliente. Segurança, temor de danos estruturais, procura por soluções que não comprometam o imóvel, que eu falei sobre cupins. Muitas vezes é difícil, esse é do brasileiro, não querer prevenção, só quer correção. Tentar montar uma estratégia, uma abordagem que você convença ao teu cliente a prevenir. Ou seja, mostrar que é mais barato prevenir do que remediar. Ou seja, é melhor prevenir do que comprar. Eu sei que não é fácil, eu vou comentar aqui. Não é tão simples, eu sei que não é tão simples assim. 15 anos no mercado, acompanho empresas, já fiquei dentro de empresa acompanhando como esse acompanhamento. Eu sei que não é fácil, mas consegue. O não, ele é sempre a maioria. Um bom jogador de beisebol, o melhor jogador de beisebol, ele erra mais do que acerta, e é um dos melhores. Então, mas é na constância, na preparação, que a tendência, aquela vez, o sim aumentar e o não diminuir, mas sempre, muitas vezes, o não é maioria. Higiene, constrangimento. Imagina, tu chama tua visita, chama um amigo teu importante, sei lá, chama teu chefe para almoçar na tua casa ou jantar e ver barata no ambiente. Vê uma praga perambulando. Isso é algo, além de ser constrangedor, é desconfortável para você e para a sua visita. Então, quando você junta, vê que sacada legal. Você alinhar a tua negociação, a conversa com o teu cliente, saúde, segurança, higiene, mostrando que está levando saúde e bem-estar para aquela pessoa, ele vai pagar o teu serviço. Então, foi um dos temas das Expo Praga da vida, que foi uma pergunta assim: você é controlador de praga ou agente de saúde? Então, tá bem interessante. Você pode ser os dois. Quando você controla a praga, tu está levando saúde para casa do teu cliente. Então, você é um agente de saúde, não é aquele que só vai na tua porta, vê como tá a caixa d'água, vê se tem dengue, coloca
o VTI lá, coloca o larvicida e bota na tua aparelho lá, revisado tal dia. Não, agente de saúde é o que você faz. Aí você entrega para o cliente, é saúde, lazer e bem-estar, saúde, segurança e higiene. É o papel do agente de saúde. Pessoal, até aí tá tudo bem. Estou falando devagar, estou me entendendo. Sabe, nordestina, ele fala um pouco acelerado. E eu sou um pouco mais ainda. Eu sou muito acelerado, mas a gente vai conduzir de forma que vocês entendam perfeitamente o nosso linguajar. Uma publicação da Scorpion informa que 54% dos proprietários escolhem um prestador de serviço com menos de 4 horas e que 90% esperam a resposta até 24 horas. Ou seja, se possível, sempre deixe uma vaga para um operador para aparecer o serviço, você está pronto para entregar. Claro, esse cara tem que estar treinado, né? Só porque tem uma vaga aleatória e ela aplicar veneno. Você não são, vocês são um profissional que estou livrado. Sou sua empresa, são técnicos treinados, capacitados. Uma coisa eu falo nos meus treinamentos comerciais, treinamentos técnicos. Na minha visão, o técnico tem que entender mais de praga do que o próprio dono. Por que isso, João Paulo? Porque ele está na ponta, ele é a cara da empresa. Quando o técnico ele erra, ele falha, quem paga é a empresa. Tu pode tirar o técnico, mas a empresa está queimada no mercado. E, infelizmente, a cultura do viés negativo compartilha, compartilha, um manda para um, para outro. Uma coisa boa é muito difícil ser compartilhado. Uma coisa que, que eu vejo bastante no restaurante, quando a comida tá ruim, o cara vai lá e fala mal. Não gostou, foi, mas quando a comida tá boa, ninguém chama o médico para elogiar o cara. Chama ele e dizer parabéns pela comida, ou o garçom, parabéns pelo atendimento. É muito difícil. Infelizmente, o pessoal, a grande maioria, são exceções, claro. Exceções não, são a maioria, exceções que fazem esse tipo de abordagem quando algo é positivo. A maioria, infelizmente, quer falar ruim, quer divulgar coisa negativa, porque, infelizmente, é que dá visualização. Você faz uma ação boa, filma, o pessoal diz, só faz porque está filmando. Mas não faz, mas reclama. Se não faz, reclama, se faz, reclama. Então, tem que se adaptar ao nosso cotidiano, aos clientes, às pessoas do nosso dia a dia. Aqui, ó, a importância do primeiro contato, isso é fundamental. O primeiro contato é decisivo. Em muitos casos, o cliente está avaliando a rapidez, a educação, a clareza e a segurança antes mesmo de perguntar o preço. Comenta aqui. Quem já percebeu isso quando ele liga para você, no primeiro contato? Vamos agora recapitular cada pontinho desse. Impressão inicial, tempo ideal, oportunidade única e diferenciação. Impressão inicial. 72% das decisões de compra dependem da primeira impressão. Por exemplo, hoje muitos compram pela internet. Como está a tua rede social? Como está teu Instagram, teu site? Está chamativo? Está explicativo? Passa segurança? Passa que tua empresa é uma empresa correta? Tempo ideal, você tem 60 segundos para poder conquistar a atenção do cliente. Geralmente nas redes sociais são os 3 primeiros segundos para poder a pessoa olhar e poder querer assistir o vídeo todo, para poder ganhar like, poder ganhar, para o algoritmo entender que o pessoal está gostando. Uma ligação não, a ligação são 60 segundos. É um pitch de 60 segundos. 60 segundos, você tem que convencer o teu cliente a mostrar que o teu valor, que tu vai entregar para ele, e não é uma monetização comum. É algo diferente. Diferenciação, tom de voz, educação. Não fique desatento, escute o cliente, não interrompa-o. Às vezes, repita o que ele falou, que vai mostrar se você está tendo a atenção que ele quer. Deixa ele falar. Muitas vezes o cliente ele quer, às vezes, bater um papo, mas ele vai fechar contigo, mas ele quer, às vezes, bater um papo. Tenha paciência para poder escutá-lo, poder entender. Repita algumas palavras que ele falou para jogar na tua conversa, para ele perceber que você está dando atenção a ele de verdade. E, raramente, há uma segunda chance para a primeira impressão negativa. Lembra quando você olha para a pessoa, do nada você conhece uma pessoa muito boa, mas naquele momento ele está, sei lá, você é uma coisa que ele está chateado. A primeira impressão é que fica, aquela pessoa para você
negativa, chata, até que você tenha uma outra oportunidade de conversar com a pessoa para quebrar toda a impressão, não é por nosso segmento, um atendimento ruim, uma prestação de serviço ruim. Cara, daqui que ele retorne para você vai ser muito difícil, porque o mercado tem várias empresas. Então, tente ser o máximo educado, tom de voz, conhecimento. Aprenda a ouvir mais do que falar. Só fale quando for sua vez. Ajuda bastante isso nas primeiros 60 segundos. E outra, o primeiro contato não precisa ser usado para falar tudo da empresa. Tem que ser usado para conquistar a atenção, como eu falei, demonstrar o profissionalismo e entender o motivo do contato. Por que o cliente está te ligando? Tá? E depois você começar a fazer perguntas abertas, não de sim ou não. Todas abertas fazem com que desperte mais assunto, você vai começar a entender para poder preparar um diálogo melhor para ele. Primeiro minuto define o sucesso da venda. Prepare-se para aproveitar esta oportunidade única. Conheça seu serviço, dos concorrentes. É importante conhecer o concorrente. Não para copiá-lo, mas para ver o que eles têm de ponto positivo e agregar no teu negócio. Entendeu? É o benchmark, é você pegar aquilo e aperfeiçoar do seu jeito. Conhecer os concorrentes não significa copiar o que eles fazem. Significa entender os seus preços, pontos fortes, limitações e oportunidades de diferenciação. Por exemplo, diferenciais competitivos, 90 dias. Existe ainda empresa que dão 6 meses de garantia. Cara, não tem por que fazer isso. Para mim é um tiro no pé. É melhor você estar com os clientes 4 vezes, por exemplo, um cliente avulso, 4 vezes por ano ou 2 vezes por ano. É importante você, até porque hoje os produtos são cada vez mais biodegradáveis, passa cada vez menos tempo no ambiente pensando na saúde, no ambiente. Então, não tem para que passar 120 dias, não, 120 dias não, 90 dias, a mais 90 dias no ambiente. Então, hoje a garantia mínima para serviços avulsos que acompanham no mercado são 90 dias, 3 meses, e claro, para contratos mensais, de acordo com o estabelecimento, segundo a NR 622, desculpa, não, RDC 62NR é parte de segurança. A RDC 622, estabelecimento comercial, que alimenta, que manipula, armazena, prepara alimento, minimamente mensal, você pode, aí você acorda o cliente quantas idas por mês, uma vez por mês, que não esteja lá todo mês garantindo o controle de pragas lá. Atendimento 24 horas, certificação da Anvisa, importante. Equipe treinada, uniformizada. Por quê? Uniforme, crachá é importante para que você identifique sua empresa, para não ter nada de errado. Porque já teve muito caso de pessoas passar por detetizadores, entrar na casa da pessoa e furtar, roubar. Então, é importante você, como empresário, como gestor, como dono de empresa, você ter essa identificação da tua empresa. Para ninguém utilizar, por exemplo, teu nome e fazer coisa errada. Meu técnico, ele vai na sua casa, isso comercial falando para cliente. Nosso técnico vai uniformizado, identificação da empresa com crachá com seu nome, sua função. Então, se o técnico não chegar aí, não deixe entrar, porque não é nosso técnico. Então, isso é importante, essa observação na hora da negociação do comercial com o cliente. Mapeamento de preços do mercado, tentar entender o preço o que o mercado está cobrando para você, ou não fazer muito abaixo, ou não fazer muito acima, mas você pode ali ter sua margem de acordo com os seus custos, é importante esse conhecimento. Pontos fracos competidores, o que o outro faz, que você faz diferente, colocar isso numa negociação, numa conversa. Ou seja, oportunidade de diferenciação, o que você é diferente do concorrente, o que ele entrega, o que ele não entrega, o que você pode entregar. Em relação ao custo-benefício comparativo, a empresa, ela, além de ser uma empresa toda uniformizada, a parte técnica, o atendimento é mais rápido, nós consegue fazer pacotes para poder melhorar o valor de serviço, você fazendo um contrato com a gente, o preço reduz um pouco, então é tudo, você tem que ter esse tipo de análise para você concorrer de forma correta e saudável. Conhecimento técnico, método de controle por tipo de praga, você conhecer como controlar cupim,
cupim é uma coisa, barata é outra, escorpião é outra. Você tem que mostrar ao cliente a diferenciação de cada técnica de aplicação. Produto utilizado, segurança, estado na Anvisa, de muita formulação de suspensão concentrada, formulação WG, tecnologia avançada, que você tem um maior residual, maior segurança. Tentar entender por que eu tenho que ir tantos meses, porque o ciclo da praga, depende da praga, é 30 dias, um é 90 dias, então tem que entender a biologia da praga, explicar ao cliente porque, por exemplo, mosca, o controle de mosca tem que ser semanal, às vezes semanal inicialmente, pela manhã, porque ela está diurna, muitas pragas está noturno, o ciclo de vida da mosca pode passar de até 27 a 30 dias, ela de ovo, lava, pupa e virar o adulto, então você tem que quebrar o ciclo, então é importante fazer aplicação semanais ou quinzenais, isso tudo você tem que explicar para o porquê, além de falar tecnicamente seus produtos, biologicamente, o ciclo da praga, porque isso mostra conhecimento, segurança e, além de tudo, profissionalismo. O cliente às vezes paga isso. Por que o cara vai vir toda semana se outra empresa ia vir mês em mês? Uma semana por causa do ciclo da praga, porque ela, de ovo, a fase adulta, ela passa por estágio ovo, lava, pupa, aí vai virar o adulto. Então, nesse tempo aqui é X dias, então tem que quebrar esse ciclo. Por quê? O que incomoda não é a pupa nem a larva, é o adulto. Então, controlando na fase inicial, já evita o adulto incomodar e reproduzir lá na frente. Então, esses argumentos fazem com que você convença o cliente e ele, às vezes, paga até um pouquinho mais caro no que o serviço. Medidas preventivas recomendadas, explicar ao cliente antes de fazer qualquer serviço, orientar o que tem que ser feito no ambiente ou pós-serviço tem que ser feito. O que não pode ser feito. Eu fiz agora uma aplicação, inseticida no rodapé da casa do cliente, depois você vai embora, a pessoa vai lavar a casa, mete água sanitária, mete desinfetante, e deixar bem claro que isso não é interessante, que vai cortar o efeito do produto. Então, isso é importante você isso comercial está explicando ao cliente isso, e outra, e reforçar o operacional. Uma coisa que eu escuto bastante, vocês vão concordar comigo, se tiver técnico aqui, tiver comercial, tiver gestão geral, é esse impasse entre comercial e operacional. O comercial está vendendo aqui uma Ferrari, então o operacional entrega um Fusca. Cara, isso é muito ruim para a empresa. Às vezes, o comercial vende um Fusca e o operacional entrega uma Ferrari, show de bola, mas a maioria não é assim. Então, e a comunicação é falha. Às vezes o comercial não orienta o operador que às vezes tem idoso, tem pet, tem pessoa acamada. Ele vai lá e vê que tem a situação e o pior, vê dele pedir licença, ligar para o comercial. Ele diz para o cliente que foi a menina do comercial que fez errado, ou o menino que falou errado, ou seja, bota a culpa para ele para livrar a culpa. Ou seja, num contexto geral, quem está se queimando é a empresa. Um tenta queimar um outro, mas quem está perdendo é a empresa. Então é importante essa comunicação entre comercial e cooperação, falar a mesma língua. Ó. Ele explica, ó, fulano, vai na casa do cliente tal, lá tem criança, tem pet, tem idoso acamado, então é interessante, usa um gel, orienta o cliente a sair do ambiente, e no final assinar o de serviço, observe se não tem nenhuma não conformidade, tira a foto, manda para mim para colocar no relatório. É importante. Qualquer dúvida lá, liga para mim para eu tentar. Ah, faltou alguma coisa ali que a cliente explicou, liga para mim que eu entro em contato com a pessoa que eu fechei o negócio para poder a gente alinhar. Isso é importante. E outra, é importante a parte administrativa estar junto, porque ela tem que saber de tudo. Ela é o centro, então o administrativo tem que saber de tudo um pouco, comercial, técnico. Uma dica que eu dou para vocês, para poder melhorar o teu comercial, que é de suma importância, eu sei que é difícil, tá? Não é, a gente fala algumas coisas que vocês vão dar, isso não é tão simples, eu sei que não é tão simples, mas tente. Tenta pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias. Pega esse teu comercial, que está no telefone, ele passar um dia no campo com o técnico, porque ele vai enxergar mais ainda. Ele vai ter um scriptzinho de venda, que é elaborado, que é preparado para ele falar sobre a praga, biologia, o produto, mas quando ele vê na prática, o operador instala no porta-isca, fazendo a pulverização, conversando com o cliente, isso abre mais a mente do comercial para que ele saia do trivial. É importante ter o script? É, mas sempre algo maleável, algo que você possa encaixar, porque quando você mostra a experiência de campo numa conversa, fica mais fácil você até explicar ao cliente. Aí você pode fazer perguntas muito mais de campo e você vai naquela teoria, trava um pouco, mas você diz, não. Nossa, é que ele vai numa residência, ele conversa com o cliente, faz o diagnóstico, passeia com ele no local, vai mostrar ponto estratégico. Por exemplo, um condomínio, mas que ela já foi nesse condomínio.
tem tantos metros quadrados, vai colocar. Se exporta isso a cada 5 metros, a cada 10 metros, depende da infestação. Eu vou começar a conversar como se fosse um técnico, conversar com um cliente. Então, isso é importante para melhorar também as vendas. O vendedor preparado transmite confiança, conhece profundamente cada aspecto do seu serviço. Um vendedor preparado transmite confiança, conhece profundamente cada aspecto do seu serviço. Pessoal, não basta vender por vender. Conhece teu público, seu produto e teu concorrente. Isso é muito, muito, muito importante. Importante também aqui, ó, prospecção ativa, técnicas de abordagem. Isso é fundamental para vocês vender melhor. Apresente-se de forma clara, profissional, educada. Mencione teu nome, nome da empresa e que sua empresa quer transmitir para aquela pessoa. O que ela quer entregar. Esse é o primeiro passo. Outra, perguntas abertas é importante. Use questão como está lidando com o aumento dos roedores, como está percebendo o índice de mosca na sua região. Por exemplo, também, pode ajudar, tem uma pergunta interessante também, como esse problema tem afetado seu ambiente, seu dia a dia? Quanto tempo você já está identificando essa praga no ambiente? Ou se ele vai começar a explicar, contextualizar, você vai começar a entender. Não pergunta aberta. Vamos fechar agora? Sim ou não? Isso é muito ruim. Acontece bastante quando o cliente liga. Plano de tal, bom dia. Estou com um apartamento aqui, tem 2 quartos, para barata, 150. Não é assim. São quantos quartos? Quanto é a metragem, mais ou menos? É importante saber que barata ela transmite muita desinteria acontece nas nossas crianças. O senhor tem filho? Tem, pronto. Acontece, às vezes, a pessoa quer comida, mas às vezes pode ser a barata. Passou da comida, se intoxicou a comida, comeu, a pessoa passou mal. Então, barata é muito importante fazer uma boa inspeção, técnica de olhar como estão armazenando, como você armazena seu alimento aí. Geralmente costuma fazer feira onde? De quantidade, com pouquinho em pouquinho. Você vai perguntando. Hum. Geralmente, você tem uma boa disponibilidade de fazer uma serviço à tarde, pela manhã, tem pessoas no local, tem pet, começar a conversar. E no final você vai montando sua proposta, vai explicando o porquê, e no final você dá o preço. Porque aí você vai tentar argumentar algo, ele vai querer, tem que dar um desconto, fulano cobra tanto, você consegue chegar junto, ou seja, ele quer te contratar só pela tua argumentação, tuas perguntas. Então, nunca dê preço de primeira. Tente conversar com o cliente, tentar entender a situação, para aí sim você chegar no objetivo final, que é dar a proposta, serviço e ele fechar com você. Mencione dados de infestação próxima, crie conexão imediata com a realidade do cliente, que eu acabei de falar. Ordem de valor, aprende benefícios específicos para a situação identificada, oferecer soluções, não apenas serviços. Dá um exemplo. Inclusive, essa semana estamos com uma campanha muito boa. Sabem que barata, ela é o principal alimento do escorpião. O escorpião é perigoso. Tem noção? A pessoa pergunta para mim, por exemplo, para você, quanto é a infecção de escorpião? Apenas um escorpião, porque apenas um escorpião pode causar um óbito, um acidente grave na família. Então, fechando escorpião, que é tanto, você ganha um serviço de barato de esgoto, por exemplo. Tem que fazer uma ancoragem, ou seja, o valor que você vai cobrar em cima do escorpião, e sabemos que produto que controla barata não quer dizer que controla escorpião, mas produto que controla escorpião controla barata. Então, você vai ter já esse tempo é o mesmo tempo, é o mesmo técnico, o mesmo hora, ou seja, você consegue agregar valor, cobrando mais caro no serviço, e demais você vai para que naquele serviço já abrangeu. Então você vai conseguir mostrar ao cliente que está ganhando vantagem com você. Isso você falando da importância de controlar o escorpião. Se até aí está tudo bem, estou entendendo. Quer dúvida, vai falando aqui no chat que a gente vai tirando sua dúvida. A prospecção eficaz identifica necessidades reais, use dados locais para criar relevância imediata. Isso aqui, ó, características relevantes. Seja esclarecedor, explique ao cliente o que vai ser feito, vai ser executado, o que o técnico vai fazer. Se você fala o comercial e o técnico na ponta, explicar como vai fazer a aplicação, onde vai ser aplicado, não se esconda a praga.
Um diagnóstico para poder mostrar ao cliente o serviço que vai ser executado. Controlar a praga é um serviço invisível e intangível. Você vai mostrar a ele, através de informações, o que você vai fazer. Ajudar o cliente a entender o serviço, como eu falei, é explicar o que vai acontecer, o que você vai executar, qual o produto, qual a técnica, como você vai precisar utilizar o ambiente. Ajudar a entender o cliente, ajudar a entender do bom ou do mau serviço. Por exemplo, você vai no ambiente fazer uma proposta, fazer uma inspeção, seu porta está sujo da concorrência. Mostra que isso aqui não pode, tem que estar limpo. Você abre lá, já está, tudo não tem mais raticida, ou geralmente raticida de baixa qualidade, não raticida de isca fresca, não extrusado. Isso vai mostrar, inclusive, meu raticida é um bloco extrusado, é um bloco mais atrativo, aguenta mais intempéries, ele vem com sementes envolvidas, tem um atrativo de chocolate. Acho que o roedor coma melhor, tenha mais prazer, é mais palatável. Com esse bloco parafinado aqui, ó, é um bloco que geralmente é só parafina, não tem atrativo. Se tiver outras ofertas de alimento lixeira próximo, ele não vai chegar nem junto. Então, o meu produto é melhor de qualidade. Porta-isca aqui, ó, tá sujo, solto, criança pode pegar, cachorro pode pegar. Você vai mostrar o que é um bom serviço do mau serviço. Você vai também conquistar o cliente com isso. Eu tenho um cliente que já conquistou outro cliente por causa de bloco extrusado. Falou do bloco extrusado, o cliente gostou da explicação dele, falou, gostei, vou fechar com você. Eu tenho um cliente que fala sobre isso. Tem bloco extrusado, fez ele fechar um contrato. Então, se liga aí. Ter conhecimento do seu produto ou serviço, conheça teu produto, vai utilizar, se é um SC, se é um CS, se é um WG, como ele vai agir no ambiente, teu serviço, qual é o equipamento, como é que vai fazer a aplicação, qual vai ser o tempo, mais ou menos, depende do tamanho do local. Então, isso é muito importante você ter esse conhecimento. Ser educado e postura ética, ou seja profissional. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é tal, da empresa tal. Me fazendo seja um de casa. Prefiro que a senhora me acompanhe, te explicar como vai ser feito o serviço. Explicou, a senhora entendeu, gostou, tem alguma dúvida. Então, eu peço que a senhora se afaste um pouco, ou se retire do ambiente, depende do tipo de serviço. E ao final, assinar outro serviço. Tudo bom, né? Eu já finalizei, precisa mais de alguma coisa. Só que a senhora assina aqui para eu levar o provante para a empresa. Cara, educação do início até o fim. Outro, um técnico, ele não pode entrar mudo e sair calado. Ele tem que conversar com o cliente, explicar ao cliente, ter educação. Que esse técnico, quando ele tem educação, postura, às vezes, quando o serviço dá errado, ele vai ligar para a empresa com educação. Ó, rapaz, vem aqui, tá bastante baratinho. Não tem como pedir para ele voltar novamente. Até para reclamar, vai reclamar com a educação, porque você foi educado do início até o fim. A pergunta é: será que toda satisfação do cliente é garantido que ele retorne a fazer o serviço contigo? Não. A resposta é não. O cliente pode estar satisfeito com você, normal. E ainda assim, não te esquece de indicar, não lembra de você em momento de necessidade. Porque satisfazer, como satisfaz, tem que fazer o algo a mais. Superar as expectativas. Que ele está com você sempre, mais de anos, contrato grande, o cara está sempre com uma oportunidade. Lembre de estratégia de brinde, não dá brinde aleatório, estratégia de brinde personalizado, promoção exclusiva para ele. Ele já está com você há mais de anos, saber dar até aniversário, bom pegar para no dia de aniversário, parabenizá-lo, mandar uma carta, mandar algo que isso faz com que o cliente sinta-se pertencente, merecedor. Então você consegue gostar do cliente. Quando o outro vai chegar, ele vai lembrar, poxa, aquela empresa lembra do meu aniversário, manda brinde para a gente, tá mais caro, mas eu vou ligar para o frontal, vê só. É, o empresa tá me ligando aqui, tá cobrando tanto. Será que a gente consegue ajustar? Ou aí você vai argumentar, ou você vai ajustar, ou você vai argumentar. Não, vamos estar entendendo, não, porque assim, não. Eu garanto a você que o serviço não vai ser tão bem feito nosso. A gente está sem produção para você, 24 horas você precisa. Concordo, a gente já está insatisfeito do nosso serviço, já faltou uma coisa? Não, então você vai ter a oportunidade de estar sempre tendo esse poder de convencimento e estar com o cliente, porque você fez o algo a mais. Supere sempre as expectativas. E aqui, 7 técnicas de passo para vendas. São 7, mais vezes você faz em menos, mas é um passo a passo. Falei, abordagem do cliente. Como está abordando o teu cliente? Dono da empresa, teu nome, tua educação. É importante como você abordar o cliente. Prestando o cliente, você vai querer fechar um contrato. Vamos lá. Uma indústria, um restaurante, uma grande rede de supermercado.
e não conhece o cliente, não sabe quantos anos está no mercado, quanto é o faturamento, quantas lojas ele tem na região, qual o nome do dono, do gerente. Isso aí já te deixa fora de muita coisa. Importa você ter esse nosso, na hora de oportunidade de conversar numa mesa, falar, tá, com isso sua empresa já está mais de 15 anos no mercado, já são tantas lojas, faturamento hoje na casa dos X. É importante, vocês são importantes para a gente estar aqui, porque queremos mostrar nosso trabalho, nosso serviço de qualidade, quando fazendo um trabalho experimental, se você gostar, nós fechamos, se não, sem problema nenhum. Mas saiba que a sua rede de mercado é muito importante para a população. Imagine hoje a fiscalização interditável, que apareceu uma praga, quanto seria um dia fechado no seu mercado, deixa de faturar. Isso aí é importante, esse conhecimento faz que você abra portas. Muitos não fazem isso. Liga, passa um orçamento pelo e-mail e pronto. Se puder, então pode conversar com a pessoa, manda até no próprio e-mail, contando a história, conhece o local, explicando, para mostrar, pô, essa empresa sabe com quem eles estão lidando, então sabe que tem muita responsabilidade. Demonstração do serviço ou produto, que eu falei, é o técnico entrar, chamar o cliente, explicar o passo a passo, o produto, que vai a marca boa, sabe, pela Anvisa, porque não tem cheiro, que não precisa, depende do gel, ninguém precisa sair de casa, isso é importante, essa demonstração do produto e do serviço. Vendas adicionais, o que eu falei, tá todo mundo fazendo serviço, uma coisa barata, isso é importante, o alimento da barata, o escorpião, o escorpião no jogo, o escorpião é importante, porque o escorpião pode causar um golpe forte. Geralmente, outra, se tem muita formiga, pode ter também futuramente outras pragas. Vamos fechar um serviço geral, uma desensitização de forma geral para a senhora. Ó. Se fosse contratar formiga, é tanto, barata tanto, traça tanto. Fechando os três fica X, ou fechando duas, a terceira a senhora ganha. Então, são vendas adicionais que eu acho que você aumente sua lucratividade, para que você consiga mostrar ao cliente que você tem sempre um portfólio, algo diferente para mostrar para ele. Sempre a parte da objeção, está caro. Eu entendo perfeitamente, caro comparado ao que foi que mostrou, a pessoa, a concorrente mostrou à senhora que a gente não consegue lhe atender, dando uma oportunidade, explica, aí vai começar a explicar, você fala suas características, vantagem, benefício, eu tenho um pet em casa, não, entendo perfeitamente, sabe que hoje cachorro é praticamente um bem, é quase um parente da nossa família, então a gente toma muito cuidado com o cachorro, substâncias, aplicação de gel que o cachorro não tem alcance, na hora da aplicação, a gente coloca o cachorro em outro ambiente, por tanto tempo você retorna para o local. Eu tenho eu moro no condomínio, mas o meu síndico não faz área comum, entendo perfeitamente, mas lembre que cada condomínio é responsável pelo seu apartamento, então proteja seu ambiente, evite que venha do vizinho para sua casa, então faça sua proteção, então não espere vizinho, não espere síndico, proteja, lembre que controlar pragas é saúde, então, levando saúde, higiene e segurança para sua família. Fechando vendas, fechou? Ok, qual horário podemos agendar para você, qual horário melhor para ti, conversando. E, por fim, isso é o importante, é o pós-venda. Faça com que o seu cliente seja seu melhor vendedor. Tá? Segundo o Instituto Texas, fala que, se eu não me engano, 75% dos clientes não indicam porque não são lembrados de ligar. Ou seja, você, numa pós-venda, que muitos não fazem, esquece de pedir indicação. Vou dar exemplo. Pelo serviço, passou uma semana, 15 dias, ligar para a pessoa, tudo bem, fulano. Semana passada você veio na sua residência, nosso técnico foi aí, se foi pontual, chegou na hora certa, explicou como foi o serviço, assinou o serviço conforme conversando aqui na negociação. Sim, gostou? Gostei. Mas falando, só também posso indicar um parente, uma pessoa que possa indicar para fazer serviço, porque a senhora indicando para o serviço, a senhora vai ter um desconto, vai ter um percentual de desconto. Então, cada indicação que o cliente faz para nós, esse cliente também ganha. Além de nós ganharmos novos clientes, o cliente ele ganha por isso. Então, não posso indicar, só pode fazer esse tipo de trabalho em pós-venda com benefícios. Pessoal, até aí tudo bem, estão gostando, estão achando o quê? Vão comentando aqui embaixo. Porque aqui é algo para a gente bater um papo. Quem quiser pegar o material, depois fala lá no WhatsApp ou fala no Instagram, que a gente
mando esse material para você estudar e poder ir conversando posteriormente. Sinal de compra, isso é importante. Gostei da proposta. Não precisa ficar muito tempo fora. Faz mal ao meu pet. Isso aí são sinais que ele quer fechar contigo. Ou seja, ele quer comprar, agora que tá feito vender. Técnicas de fechamento. Alternativas. Qual forma de pagamento? Cartão, Pix, boleto. Sugestão. Paquetização, não é isso? Com adicional. Já que estamos falando de escorpião, vamos fazer de barato que eu falei para vocês aqui. Com influência de terceiro. Dona Maria Sozinha fechou, adorou o nosso serviço. Pode perguntar a ela se ela não gostou. Chegamos, fomos pontualmente, atendendo a expectativa dela. Sem dessa se ela fazer também, já que ela fez para fazer uma proteção mais abrangente. Por penalidade. A promoção é até 17 horas. Não garanta após esse horário. E seja sério. Se ligar 17h05, perdeu. Então, para o cliente ver que tal dia vocês vão ter campanhas, promoções. Por benefício, caso feche agora, eu lhe dou 30 dias a mais de garantia e um desconto de X% do próximo serviço. Aí isso é só ideias, tá, pessoal? Vocês vão colocando de acordo com o seu dia a dia, sua clientela, com sua cultura na sua empresa. Peça a indicação ou tenha certeza que irão comprar seu serviço novamente, que eu falei. Mas 75, 89%. Segundo o Texas Institute, 89% estão satisfeitos, 23% indicam e o resto não indica porque não foram lembrados de indicar, ou seja, vocês estão deixando de pedir indicação para o cliente, vocês estão deixando de aumentar até em torno de 70%. Pode aumentar, não, esse faturamento não. Aumentar X% de pessoas na tua carteira de cliente, porque tu esquece de pedir indicação para o teu cliente. Então, torne teu cliente o melhor vendedor. Lembre quando a indicação até se fechar é muito melhor. Tem um cliente que não tem uma propaganda na internet, não tem nada, mas ele vende muito por indicação. São quem indicando ele o tempo todo e ele cobra um preço bom. Pela indicação, ele já vai certo. Esteja diferenciado, ou seja, e sempre ganha mais. Porque ele sempre é por indicação, porque alguém indicou, não é ligando, ofertando, ele recebendo a ligação. Você fica mais fácil. E aqui, gatilhos mentais, que é importante para o cliente. Autoridade, ou seja, tem expertise, conhecimento, certificações, tua empresa para treinar a capacidade, participa de grandes eventos, mostra para o teu cliente esse conhecimento. Pró-social, tem mais de 400 residências mensalmente, você mostre nas redes sociais, mostre quantos clientes você tem, não só de quantidade, de qualidade, fazemos um restaurante tal, shopping tal, mercado tal, você mostra que você é uma empresa de confiança profissional. Escassez, mostre que a agenda está sempre cheia, ou seja, estou sempre requisitado e tem pouca vaga na semana para ele garantir a dele, ó, nossa semana está muito atribulada, muitos fechamentos já, então consigo para a senhora essa data aqui para a gente fechar, senão daqui a uma semana, daqui a 15 dias, você pode dar bastante no fechamento. E urgência, promoção exclusiva, apenas hoje, a parte da terceira praga, segunda praga, a próxima é de graça. Aí você seleciona, bota as opções, né? Bota as mais simples. Formiga, traça, por exemplo. Então é importante. Isso é hoje, é quarta-feira da barata, quinta-feira do rato. Você pode também colocar isso no teu portfólio, os dias importantes. A cada 15 dias uma campanha para você alavancar a venda e fazer divulgação nas redes sociais, que é importante, poder alcançar mais pessoas e outras. Tenha cuidado também com o tráfego pago, por você fazer muita propaganda, para que comece a chegar a ligação e você não ter técnico, não tenha nem pessoa para atender e nem operacional para entregar. Então, isso pode ser também uma faca de dois gumes. Tenha bastante cuidado quando for fazer tipo qualquer tráfego pago, quando está uma empresa, mostre a realidade, o que você pode atender diariamente ou mensalmente para poder se encaixar para anunciar algo fora da curva e você se atrapalhar. Gatilhos mentais são poderosas ferramentas de persuasão. Incorpore naturalmente seu discurso de venda. No cenário travado. Tem que ser no dia a dia, numa conversa, no bate-papo. Não depois lembrar isso aqui. Não, isso vira robotizado. O robotizado que a gente já se liga. Então,
tento encaixar na conversa de vocês. Pessoal, já estamos já praticamente já chegando ao fim, tá? Tem mais alguns assuntos, mas todo esse material aqui vai ser disponibilizado para aquele que te pedir, tá? Aqueles que me seguirem na rede social, no final vai ter o Instagram, me segue, faz print aqui, marca meu Instagram, marca @7maxpro para poder vocês preparar esse material, receber esse material e quem sabe correr a outras coisas que vai ser mostrado para vocês. Então, printa, marca a gente, as 7max, marque no Instagram para poder divulgar essa edição de Expo Max, a terceira, que é sucesso. Se está na terceira, que a primeira foi boa, sendo excelente, a terceira está sendo mais ainda. Então, tudo que você consegue aumentar, você consegue continuar porque deu certo. Então, vamos para cima, que vai ser algo que vai melhorar muito teu dia a dia. Que vai, eu estou falando sobre vendas, já vocês vão aprender também sobre legislação, sobre IA, controle de pragas, meu amigo, hoje é IA, veio com tudo. Então, veja só, sobre contratação, gerenciamento, vocês vão ter algo muito importante para a empresa crescer, a parte de gerenciamento. Então, fica ligadinho na Expo Max. Construindo escrito de vendas. Saudação personalizada, nome do cliente, sempre que possível, crie uma conexão imediata, mostre conhecimento, tente ser indivíduo, não seja um texto generalizado, tenta abordar de acordo com a conversa, com o que você vai perguntar. Participam de estratégias que revelam dores, identifica o verdadeiro problema além de sintomas. Apresente solução, ofereça benefícios específicos para dores identificadas, seja breve e objetivo, focando em resultados. Fechamento orientado, conduza naturalmente para a próxima etapa, ofereça opções de escolha de vez, decisões sim ou não. Ou seja, perguntas abertas, para ele que vá falando para você no final montar a proposta. Um script bem estruturado transmite confiança, personalize-o para soar natural e conversacional, como se fosse uma conversa, não bate nada travado, nada robotizado, como se fosse uma conversa natural. A gente, se você quiser futuramente, quiser bater um papo sobre isso, posso também ajudar vocês também a como montar um script legal de vendas, tanto para abordagem porta a porta, como ligação. Saudação. Bom dia, senhora. Tudo bem? Me chamo tal, sou da empresa tal. Como a senhora está? Estamos constatando nas residências do bairro um aumento de 30% nos casos de fechações de barata. A senhora está percebendo isso? Como é que está na sua residência? Está tudo tranquilo? Que aqui está sendo bastante ligação da região, então estamos ligando para algumas casas próximas para poder tentar entender como está a situação. Tem notado sinais como, recentemente, aquele cheiro característico, aquelas bolinhas pretas que parecem umas fezinhas. Tem uma solução que eliminou esse problema em até 95% nos casos similares no seu bairro. Vai gerar expectativa. Então, 95% e você pode fazer uma avaliação gratuita amanhã, pela manhã ou pela tarde. Sempre vai sair, já vai o sim ou não. Manhã ou tarde seria melhor para a senhora. Então, você vai meio que preparando um script, mas você vai encaixando de acordo com sua necessidade, pegando suas expertise, colocando só algo básico. Isso pode ser algo muito mais completo e, às vezes, mais objetivo. Estrutura que gera conexão, identificador gera resultados. Esse modelo pode ser adaptado para diferentes situações, como eu falei. Pratique até soar naturalmente e confiante. Recebimento de ligações virando atendimento em resultado. Vamos lá. Escuta ativa. Ouça com total atenção. Faça anotação sobre ponto-chave mencionado pelo cliente. Eu falei, está falando, anotando. E você leva para a conversa novamente, mostra que você prestou atenção. Empatia. Demonstre compreensão genuína. Use frases como entendo sua preocupação. Eu percebo isso na sua preocupação com isso. Eu já passei por isso. Frontal já passou por isso. Seguido de solução. Identifique a urgência. Reconheça sinais de corpo imediato. Palavra-chave como preocupado. E agora, indique prioridades. Direcionamento. Conduza a conversa para a solução mais adequada. Mantenha o cliente sutil no diálogo. Entenda a senhora perfeitamente. Barata, ele transmite doença, dá medo, tem que ter nojo. Mas nossa empresa tem uma técnica bem interessante, aplicação de esporte. Que aplicação de esporte? Localizada, pontual, não requer que a pessoa saia do ambiente, daquele local, pode ficar em outro. É uma aplicação a seco, ou seja, secou, já pode retornar para o ambiente, tornando-se uma técnica bastante segura.
seja, ligações recebidas já demonstram interesse, ou seja, recebeu ligação, opa, tem interesse. Aproveitar essa vantagem para elevar a taxa de conversão. É o famoso quando você numa loja. Na nossa distribuidora, na loja, quando o cliente entra na nossa loja, ele já quer comprar na nossa mente. Agora, nossa vez de vender. Então, o cliente ligou, muita gente já quer comprar. Agora, tua vez de vender, você aumentar a conversão, diminuir o não é aumentar o sim. Também utilize histórias. Importante, tá bom? Histórias reais criam conexão emocional. Use exemplos similares em atuação em situação dos seus clientes. Pegue clientes de seus, que é real, e contextualize. Coloque numa conversa. Ó, por exemplo, condomínio. Só conhece condomínio tal? Conheça. Reduzindo até 80% após 2 meses de tratamento preventivo. Ela economizou até R$ 15.000 de reparo na estrutura serviço de cupins. Nossa, isso aí. Nós conseguimos fazer esse trabalho lá através de uma boa inspeção, através de técnica de aplicação, no conhecimento, serviço de desculpinização. Restaurante Sabor Brasil, por exemplo, estava parecendo uma barata o tempo todo. Ele me fez um trabalho lá que em 72 horas evitou a multa da vigilância sanitária. Imagina aquele restaurante fechado por uma semana por interditado. Prejuízo financeiro, prejuízo da sua imagem. Imagina para reconquistar a confiança do pessoal. Então, nós fomos lá e resolvemos a situação dele. Residentes da família tal, sabe que a família famosa, tal, pronto, tava com uma bronca lá de cupim tremendo, e vimos, identificamos que estava afetando um móvel deles de um avô, bisavô, que tinha um valor emocional tão grande que nem valor, mas estava uma estimativa que valia mais de 30 a 25 mil reais. Conseguimos resolver a infestação e evitou ele jogar esse móvel fora. Não é nem questão de dinheiro, é a questão do valor emocional. Imagina, na vez dele, quando ele recebe aquilo ali, ele se destruiu. Um negócio que foi um legado deixado de avô para pai, de pai para neto. Então, é importante você ter essa conexão, essas, esses exemplos do seu dia a dia e trazer para o cliente. Não antecipe dúvidas, responda com segurança e empatia. Tempo, não tem disponibilidade agora, agora, ou precisa. Consultar outros moradores, é muito comum. Não tenho tempo agora, preciso consultar outras pessoas. Segurança, os produtos são seguros para crianças e animais? Precisarei sair de casa? Urgência, posso resolver depois? Não é tão grave ainda. Eficácia, como sei que vai funcionar? Ou já tentei outro serviço sem sucesso? É muito comum, porque às vezes uma empresa maior fez o serviço, não deu certo, você está chegando agora, é menor, a fulano de tal não conseguiu, tu vai conseguir. É muito comum isso, você escutar isso aí do cliente. Preço, está acima do meu orçamento. Ou você pesquisar outros preços antes. Isso é muito comum. Ou seja, objeção é tempo, segurança, urgência, eficácia e preço. São geralmente objeções mais comuns do nosso dia a dia. 60% das objeções são previsíveis. Prepare-se antecipadamente para respondê-la com segurança e empatia. Com essa preocupação, entendo sua atenção ao orçamento. O investimento é importante. Saúde sempre em primeiro lugar. Mostre o custo-benefício. Considere que o custo médio de reparo por dano de cupins é 5 vezes maior que o nosso tratamento. Considere que o custo médio de reparo por danos de cupins é 5 vezes maior que o nosso tratamento. Ofereça opção de pagamento. Tem um parcelamento até 6 vezes sem juros. Desconto 15% de pagamento à vista no Pix. Compare com consequências. Investir 400 hoje previne um prejuízo potencial de 800 a danos estruturais amanhã. Ou seja, sempre tentando, antes de o cliente falar, você tem que colocar no seu tipo de venda isso, a preocupação, o custo-benefício, sabendo que se você não controlar o cupim, se o custo lá na frente 5 vezes pior para fazer depois do tratamento, ofereça pagamento passado de 6 vezes sem juros, pagando à vista no Pix tem um X% de desconto, só fazendo agora serviço, agora, X valor na frente pode ser o dobro, 3 vezes mais, então é importante a prevenção para não ser muito pior. Nunca diminua o preço imediatamente. Primeiro aumente o valor percebido do seu, ou seja, mostre valor, para depois ver se você não conseguiu chegar no que você quer, que é comum ou não. Você tenta reduzir aos poucos. Você tem que ter uma margem e saber aonde você pode chegar. Você não já pode dar aqui, não. Tem que chegar aqui para. Se for cliente aquele gosta de economizar, aquele comprador, você tem que ter mais para poder chegar no nível que passou daqui, não consigo mais, não. Então é melhor perder a venda do que você entrar no prejuízo. Então, aprenda a ter
valores para poder negociar. Técnicas para segurança e saúde. Preocupações comuns. Produção tóxicos? É muito comum essa pergunta. Precisa sair de casa? É seguro para crianças e pets? Vai contaminar no alimento? Causa alergia? Respostas explicadas. São aprovados pela Anvisa, registrados pela Anvisa, testado e aprovado pela Anvisa. Fazendo técnicas de aplicação, micropulverização, microdirigir, aplicação spot, aplicação de isca-gel, que não, aplicação pontual com aerosol, que não requer, depende da aplicação sair de casa. Segundo Papete e crianças, nós somos empresas certificadas por segurança e fazendo toda a inspeção antes do serviço e damos um prazo de retorno. Você obedecendo esse prazo de retorno, eu garanto, não vai ter intoxicação com nenhuma criança e com animal. Mas lembrando, deixando bem claro, pessoal, falar na teoria comercialmente, mas lembrar o técnico que ele tem que ser bom. Porque se a ideia é 6 a 8 horas, vou dar um exemplo, um produto, mais 6 horas de retorno, 6 horas é uma aplicação correta, aquela pulverização de névoa. Quando o cara encharca, molha tudo, se e não areja o ambiente, não abre janela, volta daqui a 24 horas, está molhado ainda, então um acidente pode acontecer. Então é importante esse direcionamento para o corpo técnico. Para estar no alimento, garantir por escrito, cara, nada de boca, tudo na hora de serviço. Em relação à causa alergia nos produtos, de forma correta, retornando no tempo correto, vai evitar alergia. Geralmente, a alergia, o pessoal tem quando o cheiro está muito exposto, quando tem contato com o produto. Então, é importante na hora do fechamento do serviço, orientar tudo isso para a pessoa. Que às vezes, muitas vezes, a alergia aqui é o psicológico. Às vezes, um técnico já começa a passar mal, o cara não aplicou nada até agora, mas está passando mal. Eu tenho uma história bem interessante de um hospital, uma clínica. Toda vez que o pessoal fazia o serviço, o pessoal passava mal, estava testado e ficava ruim. Aí o dono percebeu que isso poder das duas, uma, ou era enrolação do pessoal, ou era psicológico mesmo. Aí ele chegou, pediu para o cara vir com uma roupa normal, com uma sua farda, pulverizador novo e com água dentro. Ele começou a aplicar. A pessoa passou mal, fez na testada, aí nesse mesmo tempo ele chamou o pessoal para reunir numa sala. Ele foi, passando mal, da sensação que o cara fez. Ele pegou esse pulverizador, abriu, botou no copo e botava na boca. Então ficou impressionado e falou: tá vendo, pessoal? Isso aqui é um novo pulverizador, é zero, nunca foi usado. O cara botou água. Vocês estão passando mal. Aí um psicológico e outro era sacanagem, para poder largar cedo, não estar testado. Ou seja, muitas vezes só o fardamento técnico, aquele fardamento, sei lá, às vezes muito sujo, o pulverizador já velho, já aquele trambolhozão, pulverizador grandão. Só ficar no ambiente, a pessoa já passa mal psicologicamente. Então, depende do local, é bom você ter um equipamento novo, menor, a bateria, que hoje é a grande sacada do mercado, tá sempre bem alinhado, posturado, para que também essa impressão de um jogador de veneno saia, que tem lá um profissional por pragas urbanas. Segurança é uma preocupação legítima. Responda com dados técnicos e certificações oficiais. Vamos lá. Importa essa parte aqui. Como trabalhar de forma segura? Vamos lá, de forma rápida, de forma que mostre conhecimento, autoridade. É, atendimento 24 horas, atendimento emergencial, disponível para casos críticos com infecções severas. 30 minutos, visitas rápidas, duração média do procedimento de residência. Por que 30 minutos? Porque for menos que isso, dá a impressão que você apenas fez uma visita. Porque qual a ideia? É você, pelo menos, ver se sabe onde a praga já identificou, mas tem que ter o diagnóstico, a conversa, aquele bate-papo inicial para o cliente pensar, poxa, paguei tanto para passar 20, 15 minutos e ir embora. É importante ter um tempo mínimo de mínimo e o máximo saída também. Também você não pode também sair muito tarde, porque depende da sua demanda, pode atrapalhar o dia a dia. Então, tem um tempo médio de duração de serviço, dependendo do serviço. São muitas residências. Muitas vezes, 7 dias na semana, tem um técnico de plantão, caso você consiga, para poder fechar. Não, temos serviço no domingo, é interessante para você.
Poxa, eu quero, vou voltar aqui não, eu preciso voltar segunda, terça para casa. A nossa empresa já tem domingo. Tem muita empresa que já trabalha domingo a domingo, através, claro, de logística de toda a programação. E outra, pontualidade. Sabendo que hoje depende da cidade grande, São Paulo, Recife, Rio, o trânsito é gigantesco. Então, muitas vezes trabalho de moto. Então, moto é importante, mas tem muito cuidado, tá? Porém, tem que não ter pressa, tem que ir objetivo, não se agoniar, porque é pior, é melhor chegar, vir um pouquinho atrás do que não chegar, porque se acidentou. Então, porém, também se sair com antecedência. Quem chega cedo bebe água limpa. Quem antecipa é melhor. Quem chega na hora está atrasado. A gente sempre fala alguns linguajar. Flexibilidade é o nosso diferencial. Adaptamos nosso horário às necessidades do cliente, não ao contrário. Então, isso é importante. Fechamento com gatilhos. Recapitule benefícios. Relembre os principais pontos de valor identificados durante a conversa. Para cada cliente tenha uma personalização. Não vá aleatório, não. Cada cliente tem sua peculiaridade, cada cliente tem sua forma de querer escutar e aquela proposta. Pergunta sobre dúvida se existe alguma licitação pendente, resolva qualquer obstáculo final antes de prosseguir. Ofereça garantias, reforce a segurança da decisão, mencione a política da satisfação, garantia, suporte pós-venda, fala que a empresa ela tem um índice de garantia muito importante, vai ligar para fazer a pós-venda, para saber como foi a execução do serviço, para pedir avaliação, importante ter avaliação nas redes sociais, no Google, para poder gerar autoridade, prova social. Fechamento, orientado como podemos imaginar para amanhã, de manhã ou à tarde seria melhor, sempre direcionando como você quer fechar o negócio. Manhã ou de tarde, sempre nessa opção. Sua família merece um ambiente seguro e livre de pragas. Podemos garantir isso ainda hoje. Sua família merece um ambiente seguro e livre das pragas. Podemos garantir isso ainda hoje. Isso não diz nada. Por exemplo, a minha empresa é a melhor empresa da região. Isso não quer dizer nada. Você tem que montar algo para chamar a atenção. Entendeu? Você tem que montar. A nossa empresa é uma empresa correta, é uma empresa que está há mais de 15 anos nesse mercado, entregando qualidade e segurança para os nossos clientes. Tá? Outra aqui. Aprenda a montar um gatilho. Por exemplo, nossa empresa é uma empresa que tem uma técnica de aplicação spot, uma aplicação localizada, focada no ambiente, não requer sujidade, não requer tudo molhado, você consegue fazer uma aplicação de forma segura no ambiente, sem ninguém sair de casa, meia horinha da aplicação secou para retornar para o ambiente, ou seja, técnica diferenciada, mostrar o diferencial para o cliente. Vê que importa isso aqui, mudança de comportamento do consumidor, esse dado é importantíssimo. Ó, hoje tem mais de 30 milhões de smartphones no Brasil. 90% das pessoas pesquisam na internet de comprar, ou seja, muitas vezes está vendo no Instagram, está vendo no teu site, como ele está, para poder, às vezes, ligar para você ou na internet, claro. 85% compras vem no vídeo, ou seja, faça um vídeo da tua empresa, faça um vídeo fazendo, executando serviço, faça vídeo cliente falando do teu serviço após a aplicação, da satisfação dele. Isso gera autoridade, prova social, e o cliente vai se interessar. Faça vídeo, hoje o vídeo é importante, seja a cara da tua empresa, é fundamental. Ó, só 2% estão ativos na internet, ou seja, agora, nesse momento, tem mais de 100% mexendo na internet, vendo alguma coisa. Então, se movimente, faça vídeo, faça divulgação, faça coisas que mostrem o dia a dia da tua empresa. Follow-up, acompanhe o cliente, mantenha sempre em contato contigo. Follow-up é acompanhá-lo. Acompanhamento aumenta a conversão em 35%. Estabeleça contato até 24 horas após a prestação do serviço. A primeira interação, ou seja, acabou o serviço, 24 horas, 48 horas, liga para o cliente, pergunta como foi o técnico, como foi que ele chegou na hora certa. Peça indicação, ou seja, você pode aumentar até 35% por convenção que você tem após venda. Importante demais isso aí. Use WhatsApp, e-mail, ligação. Cada mensagem, informação, conversa. Ó, utilize múltiplos canais, ou seja, WhatsApp, e-mail, que hoje é menos, mas tem gente utilizando ainda. Ligações, é importante estar comunicando sempre com o cliente. Personalize cada mensagem com informações da conversa anterior. Sempre recapture, conversou anteriormente, joga na conversa e comece uma nova. Isso é importante para poder fidelizar e acompanhar o teu cliente. Motivação final para os próximos passos. Excelência, torne-se referência em atendimento
e vendas. Crescimento. Desenvolva habilidades valiosas para a tua carreira. Propósito. Contribui para a saúde e bem-estar das famílias. Tem que usar isso aí, que é excelência, crescimento e propósito para você crescer, chegar onde você quiser. Venda valor, não apenas serviços. Transforma oportunidades em clientes fiéis. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, conversando, compartilhando esse assunto que é bem importante. Aqui foi um bate-papo rápido, mas eu creio que deu para abrir um pouco a mente de vocês. Quem quiser esse material, pede lá no Instagram, marca a gente lá, pede no WhatsApp, a gente vai passar para vocês. Aqui tá minhas redes sociais, tá meu WhatsApp. Quem quiser falar comigo, tirar sobre vendas, script de vendas, a gente pode conversar, tá bom? Não tem bronca nenhuma, estamos aqui para poder ajudar, sempre a ver as pessoas crescerem, é algo que eu gosto, é algo que eu amo fazer, ajudar as pessoas a crescer no seu negócio, para saber que eu fui uma sementinha naquele grande árvore que vai gerar frutos. Então, obrigado mais uma vez. Conte comigo, conte com a 7 Max para sempre crescer nesse mercado, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus. Uma excelente noite para vocês e sucesso. Chegou o Screen. Eficiente contra 10 pragas. É composto por 4 moléculas diferentes que atuam em todo o ciclo de vida da praga, além de agirem diretamente no sistema hormonal e sistema nervoso central. De ótimo custo-benefício e baixo valor de desembolso, o produto possui alto residual e é excelente para locais com altas infestações, já que seu efeito de transferência faz com que as pragas se contaminem e levem o produto até suas colônias. Além disso, é extremamente eficaz em manejos de tolerância e resistência química, resultando na alta fixação do produto em diversas superfícies e no maior efeito de letalidade sobre as pragas. Screen, o último grito das pragas. Spurium WP. Ideal para ser usado no controle de mosquitos, baratas e cascudinhos. O Spurium WP é considerado o pó molhável de uso profissional mais seguro e eficiente do mercado. Disposto em sachês que se dissolvem no contato com a água, o produto possui baixa irritabilidade e excelente custo-benefício. Além disso, é conceito recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para o controle de mosquitos. Spurium WP, o pó molhável mais seguro do mercado.